Bom dia, sexto ano! Tudo bem com vocês, alunos? Então, vamos para mais uma aula de História e nós estamos falando da cultura medieval. Na nossa última aula, a gente falou sobre o ensino, sobre a arquitetura, sobre a arte medieval e na nossa aula de hoje falaremos da ciência nesse período. Mas antes, vocês tinham uma tarefa na aula passada, lá na página 48. Tá? Então, primeiramente, nós fazemos a correção desta tarefa, ok? Página 48. Vamos lá. A questão, ela dizia o seguinte: leia o texto a seguir. É importante lembrar que para os medievos não havia arte pela arte, imagens feitas apenas pelo seu valor estético. A finalidade didática delas era essencial. No românico, essa característica era muito acentuada. Daí, por exemplo, as frequentes cenas do juízo final colocadas logo na entrada, lembrando que somente dentro da igreja, edifícios religiosos e da igreja instituição era possível a salvação. A arquitetura sólida, de largas paredes, grossos pilares e poucas janelas, não era apenas resultado das limitações técnicas da época, mas, sobretudo, da necessidade de fazer das igrejas fortalezas de Deus. De acordo com os seus estudos e com o autor, responda no caderno: qual a função da arte na Idade Média? Então, pessoal, a arte, ela era usada para ensinar a fé e o temor a Deus. Então, a arte, ela está associada à religiosidade, porque nesse período a igreja, a igreja católica, ela tinha um poder e influência muito grande na vida das pessoas, né? Então, a arte, ela tinha o intuito de aproximar as pessoas da religiosidade, né? Aproximar as pessoas de Deus. E dois estilos, eles foram predominantes nesse período. Lembram que é o estilo românico e o estilo gótico, né, que cita aqui no texto, ok? Questão 2. A concepção de que as igrejas eram fortalezas de Deus refletiu de que forma nas construções das igrejas românicas? Então, pessoal, as igrejas românicas eram construções pesadas, com paredes grossas e poucas janelas. Seu interior era escuro e refletia a necessidade de proteção e do isolamento dos europeus medievais. Então, esses são os dois estilos românicos, né? O românico também tinha os arcos redondos, né? Como cita aqui, paredes pesadas, janelas pequenas. E por conta das janelas pequenas ou por poucas janelas que se tinha, o interior das igrejas era bastante escuro, tá? Já o gótico, né, possui um grande número de vitrais, né, vitrais coloridos. Os edifícios, eles são altos, né, as igrejas, elas têm torres altas. Quanto mais alto era, acreditava-se que mais próximo de Deus se estava, certo? Questão 3. Qual diferença é possível perceber quanto às construções das igrejas de estilos românicos e góticos? Então, o estilo românico, como já citado nas questões anteriores, é pesado, com grandes blocos de pedras. Então, as paredes, né, do estilo românico são paredes baixas e grossas, pesadas, e tem linhas simples. Já o estilo gótico, né, o outro estilo que predominou nessa época, é leve, né, as paredes são mais finas, tem mais janelas, né, e aqui tem a valorização da iluminação, tá? Então, o estilo gótico se tem várias janelas, bastante janelas, né, com os vitrais coloridos, né? Se tem essa preferência na iluminação, certo? Então, essas são as principais diferenças do estilo românico para o estilo gótico, certo?
E agora, né, lá no caderno de atividades, na página 24, vocês também tinham uma questão, né, a questão número 1, que diz o seguinte: a respeito da influência e da hegemonia da Igreja Católica na Europa medieval, assinale com um X a coluna V se a informação for verdadeira e F se for falsa, né? Então, a primeira questão que vocês tinham dizia o seguinte: os católicos temiam o final dos tempos, que compreendiam ser anunciados por guerras e mortes. Então, no período medieval, sim, né, se temia o fim dos tempos, tá? Com guerras e mortes. Então, a primeira alternativa está correta. Segunda, os clérigos estudavam os escritos bíblicos e democratizavam seus conhecimentos para o restante da população. Não, eles estudavam para si, né? O restante da população não tinha acesso. Então, essa é falsa, né? Terceiro, os fiéis seguiam os preceitos da igreja com o intuito de, após a morte, ir para o paraíso. Sim, né? Se tinha a ideia, né, de que se você fosse bom, se fizesse as coisas corretamente, né, vivesse uma vida correta, você iria para o paraíso, tá? Então, aqui é verdadeiro. Próxima. De acordo com a Igreja Católica, seguir os preceitos cristãos era uma das formas de ir para o céu. Tá? Então, ó, de acordo com a Igreja Católica, seguir os preceitos cristãos era uma das formas de ir para o céu. Não necessariamente, né? Você tinha que seguir os preceitos da igreja, mas você também tinha que praticar o bem, né? Se você só seguia os preceitos da igreja, não te levavam ao céu, né? Então, você tinha que ser bom também. Então, essa é falsa. A salvação era procurada pela população por meio de orações, jejuns, penitências e peregrinações. Sim, nesse período se fazia muitas orações, penitências, fazia-se doações para a igreja, né, caridades, enfim. Então, essa é verdadeira. Ok? Agora, vamos falar um pouco sobre a ciência nesse período. Então, abram a apostila de vocês lá na página 49 para vocês estarem acompanhando, certo? Bem, como que era a ciência na Idade Média? Então, assim como a arte, a arquitetura, o ensino, né, eles eram influenciados pela igreja, a ciência também sofreu forte influência da religiosidade católica. A ciência também sofreu influência da igreja. No pensamento medieval, Deus era o grande arquiteto do universo e todas as descobertas, elas tinham que ser justificadas, né? Todas as descobertas científicas, elas deveriam demonstrar a perfeição de Deus, tá? Então, no pensamento medieval, Deus era o grande arquiteto do universo, certo? E nesse momento, a crença de que a Terra, ela era o centro do universo, né? E de que ela era regida pela vontade divina, tá? Então, essa teoria, ela foi chamada de teoria geocêntrica, tá? Porque a Terra, terra, cêntrica no centro do universo, né? Então, acreditava-se que a Terra, né, ela estava no centro, né? E no centro do universo, e todos os outros astros, né, todos os outros corpos celestes, eles estavam ao seu redor, certo? Então, essa teoria de que a Terra está no centro do universo é chamada de teoria geocêntrica, tá? E a ciência, ela não podia
por exemplo, contrariar os preceitos da fé e da religião, tá? Então, o modelo do geocentrismo, ele era aceito, por quê? Porque ele coincidia com os textos bíblicos que colocava, né, o homem como a figura central da criação divina. Então, o homem na Terra, né, ele permanecia no centro do universo. Por isso, né, a Terra aqui ela está no centro do universo. Como o homem ele é a figura central da criação divina e ele habita a Terra, então a Terra estaria também no centro do universo, tá? Mas também, pessoal, se teve muitas contribuições, né? Lembrando que nesse período não se tinha equipamentos sofisticados, né? Não se tinha esse avanço da ciência que nós temos hoje. Então isso daqui já era um grande feito naquele período, tá? E se teve, claro, muitas contribuições na ciência na época. E um grande nome da ciência da época é o inglês Roger Bacon, né? Ele acabou comparando a velocidade da luz, né, e do som. Ele realizou estudos anatômicos da visão, tudo num período, né, onde não se tinha equipamentos, tá? Então é importante salientar, né? A ciência nesse período ela esteve sob influência da igreja, religiosidade. E aqui se tinha a crença, né, se tinha a teoria geocêntrica, de que a Terra estava no centro do universo e todos os astros, todos os corpos celestes, inclusive o Sol, estavam ao seu redor, tá? Estavam na sua órbita, tá? Então, no pensamento medieval, Deus era o grande arquiteto do universo. Ok, pessoal? Então, finalizando a nossa aula de hoje, como tarefa, vocês farão a página 52, página 52, tá? Lá vocês têm as questões 1, 2, 3, 4 e 5 da nossa hora de estudo, referente a esse capítulo, tá? Então, respondam as questões, página 52 da apostila, ok? Qualquer dúvida, pessoal, eu estou disponível. Tenham um bom dia, um forte abraço e até a nossa próxima aula.